Então eu conheço bem o meio do sistema religioso, tá? Eu vim de lá e a maioria de vocês também veio. E aquilo ali parecia algo espiritual, né? Porque você vivia com aquela contrição, você jejuava, né? Nós, no caso, jejuávamos, né? Pagávamos o preço, frequentávamos o templo e chegávamos no templo, tínhamos que ajoelhar, nos ajoelhar para orar. Tinha esse ritual, sabe? Você entrava, você não podia simplesmente sentar. Na igreja pentecostal, pelo menos, era assim, tá? Não podia simplesmente sentar ali para oferecer o seu culto, supostamente, né? O seu culto ali. Você tinha que ajoelhar antes, né? Então você ajoelhava, orava, aí você sentava. Era todo um ritual, aí tinha cerimônias, tinha Santa Ceia, e quem era novo convertido tinha que se batizar em águas, e enfim, esse processo todo que vocês conhecem, né? Esse tipo de coisa religiosa tem uma aparência de algo espiritual. Aparência, observe bem isso, aparência. Só que não era espiritual. Ou você está na lei ou você está em espírito. Ou você está na religião evangélica que tem muito da lei ali escondido, né? A gente sempre diz isso, né? Dentro das religiões chamadas cristãs, no âmago tem a lei ali, só que está disfarçada. Vocês veem que as pessoas vivem em sacrifícios corporais, nos jejuns, elas cumprem mandamentos, elas comem Páscoa, por exemplo, né? Que é a Santa Ceia, na verdade é um resquício, é uma lembrança da Páscoa, não deixa de ser a Páscoa, né? Não deixa de ser uma forma de ressuscitar a Páscoa judaica. E tantos outros mandamentos que estão dentro dessas igrejas, disfarçados de mandamentos da graça. É muito interessante isso. Existem diversos mandamentos que estão nas igrejas que eles dizem que são mandamentos da graça, mas não são. O único mandamento da graça é amar. É amar, é o amor. Entende? Não tem outro mandamento. Mas eles pegam mandamentos da lei, alguns são realmente mandamentos da lei, direto da lei, como, por exemplo, guardar sábados, que algumas igrejas guardam, fazer festa de Pentecostes, festa de Dia dos Tabernáculos. Tem muita igreja evangélica que faz a festa de tabernáculos, do jeito deles, mas fazem. Ou pelo menos intitulam assim, né? A festa dos tabernáculos. Isso é uma lembrança da lei. Amados, quantas são as denominações aí do sistema evangélico e tal, que tem, por exemplo, a Arca da Aliança. Vocês não já viram isso? Você vai numa chamada igreja, tá lá a Arca da Aliança da lei em cima do altar, entre aspas. E eles fazem campanha de tocar na arca, e de fazer não sei o quê, e de orar. Gente, isso aí existe. E eu pergunto, isso é ou não é a lei ressuscitada, por assim dizer, nesses meios? Só que eles dizem que isso é da graça. Isso não é a direção do Espírito. O Espírito não tem nada a ver com isso. Com bandeirinha de Israel na igreja, como eu falei, Arca da Aliança, faz campanha e come Páscoa, sacrifica, guarda sábado. O Espírito não tem nada a ver com isso. A direção do Espírito é outra. Então observe bem aqui. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 4, versículos do 3 ao 11. Vamos ler esse trecho para você ver como Deus não quer ser adorado, não quer ser servido. Assim também nós, olha só o que Paulo fala, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Observe, já expliquei isso aqui muitas vezes, a palavra rudimento, do grego stoicheia, era uma palavra que significava algo realmente básico, rudimentar. Quando você encontra essa palavra, então, ela significa sempre a lei, ou as obras da lei, as práticas, os mandamentos da lei. Então a expressão rudimentos do mundo sempre é uma referência aos mandamentos da lei, ao ritmo da religião judaica, tá? Então Paulo fala, quando nós éramos meninos, ou seja, nós éramos ainda guiados por um aio, por um tutor, que era a lei, né? Por isso ele usa essa metáfora de menino. Ele não está falando aqui literalmente, tá? Ele está falando realmente de uma condução da lei, né? Espiritualmente falando. Então, quando éramos meninos, quando estávamos ainda lá debaixo dos rudimentos, nós estávamos reduzidos à servidão. Olha o que ele fala. 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo ou sob a lei, para remir. Remir é o mesmo que redimir, que é o mesmo que resgatar,
para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha só. O que Paulo está dizendo? Olha, gente, nós somos resgatados da lei. Nós não temos que viver debaixo da lei, debaixo de ordenanças, de mandamentos. Não temos. Porque nós estávamos antes quando éramos meninos. Isso é antes da cruz. Isso é antes de Jesus. Observe bem um detalhe, amados. Olha o que Paulo falou. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus veio para nos livrar da lei. Observe bem esse detalhe. Para remir, ou seja, resgatar os filhos de Deus da lei. Não só os judeus, mas também os gentios que estavam debaixo da lei, mais uma vez eu vou dizer, não no sentido de cumpri-la, mas no sentido da maldição que a lei trazia, porque a lei trouxe a imputação do pecado. Então ele resgatou a todos, não só os judeus, da maldição que a lei trazia, porque a lei era a força do pecado, e todos, segundo o apóstolo Paulo, estavam debaixo do pecado. Então o Senhor, ao morrer, né, ao vir se manifestar como homem e posteriormente morrer no Calvário, ele então remiu a todos, ele resgatou a todos que estavam debaixo da maldição do pecado, debaixo da lei, da religião. Então o que Paulo está argumentando aqui, ô Gálatas, nós, quando éramos meninos, vivíamos debaixo dessa religião. Vivíamos nos rudimentos, ó Gálatas. Mas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar da lei. Percebeu o que Paulo está falando? 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, que significa em português, Pai. 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, mais escravo, no sentido aqui é escravo, né? Mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. 8. Mas, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. 9. Mas agora, conhecendo a Deus, veja só, observe o que Paulo está dizendo. Vocês conhecem a graça. Porque os Gálatas haviam sido criados em graça. Se eles conheciam a graça, o Evangelho, consequentemente eles conheciam a Deus. Vocês estão percebendo o que significa conhecer a Deus? Quando você conhece o Evangelho, você conhece a Deus, ou pelo menos aquilo que Deus permite, né? No Evangelho existe a revelação daquilo que Deus permite que nós conheçamos dele. Mas agora, conhecendo a Deus, aí Paulo fala, ou antes, sendo conhecidos por Deus, Paulo ressalta isso por quê? Porque, na verdade, foi Deus que conheceu o seu povo antes, né? Nós só conhecemos a Deus hoje, ou seja, só conhecemos o Evangelho, porque Deus nos conheceu antes. Paulo diz, né, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Então foi Deus que conheceu antes. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, olha só a palavra rudimentos de novo, a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Gente, vocês estão percebendo a puxão de orelha que Paulo está dando aqui? Ô Gálatas, pelo amor de Deus, vocês foram criados em graça. Aí chega o pessoal da circuncisão aí e diz que vocês têm que guardar obras da lei, Gálatas.